Olá! Hoje vamos explorar uma das teorias políticas mais importantes da história, o ciclo político de Aristóteles, e vamos aplicá-la à história de Portugal. Há mais de 2300 anos, o filósofo grego Aristóteles observou algo fascinante. Os sistemas políticos não são imóveis. Eles mudam, evoluem e frequentemente seguem um padrão cíclico previsível. Neste vídeo, vamos ver como este ciclo se manifesta ao longo de quase 900 anos de história portuguesa, desde o nascimento de Portugal, em 1139, até aos dias de hoje. Preparem-se para uma jornada através dos reis, nobres, ditadores e, finalmente, do povo português. Porque, afinal, a política é a história da humanidade em ação. Começamos com a monarquia virtuosa. Para Aristóteles, a melhor forma de governo é aquela liderada por um único homem excepcional, um rei que governa não para si mesmo, mas para o bem comum de todos. Em Portugal, este momento surge em 1139. Um jovem português, Afonso Henriques, vence na Batalha de Ourique contra os mouros e proclama-se rei de Portugal. A historiografia chama-o o Conquistador. Dom Afonso Henriques não era apenas um guerreiro, era um visionário. Ele consolidou a independência portuguesa, expandiu as fronteiras do reino, trouxe estabilidade após décadas de conflito, governou com uma mistura de força e justiça. Durante o reinado de Afonso I e seus sucessores imediatos, a monarquia portuguesa era virtuosa. O rei e o povo caminhavam juntos na mesma direção. Mas, como Aristóteles previra, nenhuma forma de governo é eterna. Conforme os séculos passam, outras pessoas virtuosas e sábias emergem no reino. Os filhos dos reis herdam não apenas o trono, mas também a inteligência dos pais. Os nobres ganham influência, e assim a monarquia transforma-se em aristocracia. A aristocracia é o governo de poucos, mas de poucos virtuosos. Vários homens nobres, todos competentes e com interesses no bem comum, governam conjuntamente. Em Portugal, este período atinge o seu apogeu com a dinastia de Avis, fundada por Dom João I, em 1385. Este período, 1385 até meados de 1500, é frequentemente chamado a Idade de Ouro de Portugal. Dom João I era um rei sábio e justo. Reuniu à sua volta nobres talentosos. Junto com estes nobres, desenvolveu o grande projeto português, as descobertas marítimas. Em 1415, Portugal conquista Ceuta. Depois, as caravelas portuguesas exploram a costa africana. Há um propósito comum: expandir o conhecimento, o comércio e a influência portuguesa. Nesta altura, o governo português servia realmente o interesse comum. A riqueza das descobertas beneficiava o reino inteiro, não apenas uns poucos. Mas Aristóteles alertou-nos: até a aristocracia não é imune à corrupção. A corrupção chega gradualmente. Os nobres aristocratas começam a perceber que estão numa posição de poder. E com o poder vem a oportunidade de lucro pessoal. Lentamente, imperceptivelmente, a aristocracia transforma-se em oligarquia. A oligarquia é o governo de poucos, mas agora esses poucos governam apenas para si mesmos. Governam para acumular riqueza, poder e privilégios. Em Portugal, este período começa subtilmente. Conforme o século XVI avança, as famílias nobres começam a competir entre si pelo poder e riqueza. As decisões que antes eram tomadas no interesse comum, agora são tomadas no interesse de famílias específicas. As consequências são corrupção administrativa, nepotismo,
Os filhos herdam cargos, não pela competência, mas pela linhagem. Impostos aumentam para alimentar o luxo da nobreza. O povo comum começa a sofrer. Portugal vive períodos de instabilidade política. Embora externamente o reino pareça forte, afinal ainda controlava um império marítimo. Internamente, a coesão social degrada-se. As oligarquias são instáveis. Quando vários grupos ricos lutam entre si pelo poder, a violência é frequente. E neste vácuo de legitimidade, algo mais sinistro emerge. Do caos oligárquico emerge a tirania. Para Aristóteles, a tirania é o pior regime possível. É quando um único homem toma todo o poder, não pelo mérito, não porque é virtuoso, mas por pura força. E governa não para o bem comum, mas apenas para si mesmo. Em Portugal, vemos duas grandes tiranias no século XX. A primeira tirania. 5 de dezembro de 1917, um militar chamado Sidónio Pais lida um golpe militar, promete ordem e regeneração nacional, mas governa por decreto, reprime a liberdade, silencia a oposição. Dura apenas um ano, mas marca o fim da Primeira República. A segunda e mais longa tirania. 28 de maio de 1926, outro golpe militar, liderado por Óscar Carmona. Um jovem professor de finanças é chamado para ministro, António de Oliveira Salazar. O que começa como uma solução temporária torna-se 48 anos de ditadura. Sob Salazar, 1932 a 1968, censura total à imprensa, criação da PIDE, a polícia política, famosa pela tortura. Dissidentes são presos, torturados ou desaparecem. A internet não existe, mas a vigilância é omnipresente. Desentendimento com a luta pela liberdade é impiedosamente reprimido. Um sistema de propaganda coloca o regime em posição de salvador da nação. A população portuguesa vive 48 anos sob supervisão constante. Liberdade de expressão? Nenhuma. Direito a voto justo? Não existe. Liberdade de reunião? Proibida. Muitos portugueses fogem para o exílio, outros sofrem em silêncio. As colónias portuguesas em África vivem guerras brutais para manter a Lusitânia. Mas, como Aristóteles nos recorda, nenhuma tirania dura para sempre, porque as pessoas têm limites. Em 25 de abril de 1974, algo extraordinário acontece em Portugal. Militares, cansados de guerrear das colónias africanas, cansados de servir uma ditadura que não acreditavam, preparam um golpe contra a tirania. Mas esta não é uma tentativa de substituir um tirano por outro. Naquela noite, soldados saem à rua. Aristóteles descrevia a democracia como o governo dos muitos, mas adicionava um aviso. A democracia é instável se não houver vigilância e responsabilidade dos cidadãos. Em Portugal, após 1974, primeiras eleições livres em 1975. Uma nova Constituição em 1976. Separação de poderes, liberdade de expressão, de imprensa, de associação, o direito a voto para todos. Foi uma transformação milagrosa. Um país que havia sido fechado ao mundo, de repente abre-se. Portugal junta-se à União Europeia em 1986. Mas a democracia requer vigilância constante. Como veremos. Agora, antes de concluir, existe um conceito crucial que Aristóteles desenvolveu, frequentemente ignorado. Ele chamava-lhe polítia. Não polícia como em polícia de segurança, mas uma forma de governo equilibrada. A polítia combina elementos da democracia, a participação do povo, elementos da aristocracia, a liderança de pessoas competentes, uma forte classe média que estabiliza o sistema e um foco consistente no bem comum. Para Aristóteles, a polítia era o sistema mais estável, mais realista, mais praticável.
Portugal, desde 1974, tem tentado construir uma polítia, uma democracia constitucional equilibrada. Não é perfeita, mas funciona. Temos separação de poderes, uma classe média que cresce, eleições periódicas, Estado de Direito. Mas há um problema constante em qualquer polítia: a vigilância. Se os cidadãos adormecem, se deixam de participar, a democracia pode degradar-se novamente em oligarquia, tirania ou caos. A história de Portugal mostra-nos isto claramente. Então, qual é a lição? Aristóteles não acreditava numa história de progresso linear, onde vamos sempre melhorando. Ele acreditava em ciclos. Monarquia virtuosa pode virar-se em aristocracia, depois oligarquia, depois tirania. E só revolta popular restaura a democracia. Portugal viveu isto na sua própria pele. Mas existe uma esperança. Podemos aprender com a história. Se reconhecemos os sinais de degradação política, corrupção, concentração de poder, desigualdade crescente, podemos agir antes de chegar à tirania. A democracia exige participação. Não é suficiente votar uma vez a cada 4 anos. É necessário estar informado, questionar o poder, participar na comunidade, defender a liberdade quando ela é ameaçada. Portugal passou por monarquia, aristocracia, oligarquia, tirania e agora democracia. O ciclo pode recomeçar se não formos vigilantes. A história não é um destino, é um aviso. E agora, cabe a nós, aos portugueses e a todos os cidadãos democráticos certificar-nos que o ciclo de Aristóteles não nos leva de volta àquilo que ultrapassamos. Muito obrigado.